Ok. Cadê? Ah, beleza. Já tava achando que tava com problema pra vocês voltarem. Ninguém tá voltando. Não, fiquem tranquilos, é assim mesmo. É pouco tempo pra fazer, sei lá, 20 minutinhos só. É mais pra vocês, assim, dar um tempinho de vocês conversarem sobre a questão, ver alguns pontos em que tá difícil, que partes da recursão, entendi, qual é o assim, né? Hum, entendi. Tá complicadinho. Vamos ver então, vamos ver busca binária. Busca binária, qual que é o plano, né? Cadê, galera? Cadê todo mundo? Já saiu todo mundo das salinhas? Perguntas e respostas, enquete, salas temáticas. Tem uma das salas. Volta, povo. Ah, procura um elemento. Tá voltando. Beleza. Certo. Vamos lá. Então, né, o que a gente tá só conferindo se tá gravando mesmo. Eu já liguei a gravação, mas tá gravando, ok. Então, vamos ver qual é a situação, então. Busca binária, né, só lembrando, era aquele algoritmo de tô procurando uma coisa aqui no dicionário, uma palavra, né? Então, se eu tô procurando bola, abrir, tá na foca, não faz sentido procurar em depois de foca, porque tá ordenado os elementos que estão aqui. Parece que agora voltou todo mundo. Voltou todo mundo, legal. Então, estou compartilhando tela, estou. E vamos lá. Então, né, aqui um exemplo, né? Chave, imagina que eu estou procurando a chave 10. A busca binária vai vir aqui para mim, vai dividir esse negócio no meio, né? Vai olhar para esse elemento do meio e vai falar: esse cara aqui é minha chave? Aí ele vai dizer: não. Então, esse cara aqui é maior que a minha chave, então a minha chave deve estar para cá. Então aí ele vai pegar, né, e vai olhar esse pedaço aqui. E aí, né, ele vai fazer novamente essa operação. Então tem agora esse pedaço aqui, ele vai vir aqui no meio e vai perguntar: esse cara aqui é a minha chave? É maior, menor ou igual à minha chave? Aí ele vai responder: esse cara aqui é maior que a minha chave. Então, se minha chave estiver em algum lugar, ela vai estar para cá. E aí ele vem para esse pedaço aqui e vai perguntar: esse cara é maior, menor ou igual à minha chave? Ele é igual à minha chave, então ele vai dizer que a minha chave está na posição 0. Vamos ver aqui um outro exemplo. Por exemplo, a chave 60. Chave 60. Vamos repetir a operação só para todo mundo lembrar como é que era essa ideia aqui, né? Então, ó, ele vai vir aqui e vai perguntar: esse cara do meio é maior, menor ou igual à minha chave? Ele é menor. Então, se minha chave estiver em algum lugar, ela está para cá. Então, aí ele vem e olha para esse pedaço aqui. E aí ele vai perguntar: esse aqui é maior, menor ou igual à minha chave? É igual. Então, eu achei. Vou retornar posição 5.
Então lembra que é aquela coisa, se esse cara for maior, eu venho para a esquerda, se esse cara for menor, eu venho para a direita, se esse cara for igual, eu achei. Ah, e no caso que a chave não está aqui, né? Não, ele tem que não encontrar minha chave. Então, por exemplo, eu tenho uma chave aqui 35, ele vai vir aqui e vai perguntar: esse cara é maior, menor ou igual do que 35? Ah, ele é maior. Então, se o 35 está em algum lugar, ele está aqui para a esquerda. Então, agora a gente vai pegar e vai olhar para esse aqui. Ah, o 20, ele é maior, menor ou igual? Ah, ele é menor. Então, se o 35 está em algum lugar, é para ele estar à direita. Então, ele vem aqui e pergunta: ah, o 30 é maior, menor ou igual? Ah, o 30 é menor, então eu tenho que vir para a direita. E aí, não sobrou ninguém aqui na direita, a direita está vazia, né? E aí, então eu vou falar que não encontrei, devolvo -1, porque não tem ninguém aqui. Percebam, né, que rola aquela coisa, eu procurei aqui, parece que essa daqui é a indução forte, né, a indução forte eu tenho um problema de tamanho menor do que o meu, não necessariamente n-1, ele simplesmente é menor, eu tenho uma... Então eu tenho aqui, entre n elementos, eu vou assumir que eu sei resolver para uma lista menor do que a minha lista atual. Então, toda vez que eu penso nessa ideia de, eu sei resolver para uma lista menor, né? Isso quer dizer, faz uma chamada recursiva e passa uma lista que é a lista atual com alguns elementos removidos. Nesse caso aqui, vai ser, né? A gente vai jogar fora todos os elementos que estão na parte que a gente sabe que não, onde o número não pode estar, né? Porque esses elementos estão ordenados, e isso vai nos dar uma lista de tamanho menor, né? Então vejam aqui que nesse caso aqui, o n é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse caso aqui, o n é igual a 3. Então, pela minha hipótese de indução, né, eu sei resolver para isso daqui, porque o 3 é menor que 7. Opa. Igual a 3. Nesse caso aqui, né, n igual a 1. E para esse outro cara aqui, né, eu tenho o tal do, né, um n igual a 0. Né? Então vejam aqui, né, que pela minha hipótese de indução, eu vou dizer que eu sei resolver para todos esses caras aqui. E sabendo resolver para todos esses caras aqui, né, isso vai me resolver um problema enorme, né? Por quê? Porque nesse momento aqui, eu vou só precisar saber, esse 35 é o 40? Se ele for, né, o elemento atual que está no meio, legal, eu achei. Se ele não for o elemento atual que está no meio, eu vou, pela minha hipótese de indução, dizer, ó, então se ele estiver aqui, pela minha hipótese de indução, eu sei achar ele ali. Então, o plano é sempre esse, né? E aí, né, para o nosso caso base, fazer aqui, para o nosso caso base, a gente vai ter essa coisa aqui, né? Um negócio mais ou menos com essa cara aqui, né? Porque se eu tô com uma lista vazia, eu tenho certeza absoluta que o meu elemento não está lá. Então, aí eu consigo parar de fazer a minha recursão, né? Porque se eu tô com uma lista vazia, com certeza absoluta, não consigo encontrar elemento nenhum na minha lista vazia. Então isso assim, meio que a ideia, né, a abstração de como esse cara funciona é isso daqui. E aí, né, esse negócio em termos de código. Em termos de código, o que a gente tem é essa situação aqui, né? Então, lembrem que a gente tinha, né, aquelas nossas variáveiszinhas que eram as setinhas, né, para impedir que a gente ficasse copiando a lista, né? Porque a gente ia ter que ficar passando uma sublista, 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 né? E não tem necessidade, né? A única coisa que eu preciso saber, né, em um dado momento é qual é o primeiro elemento e o último elemento que eu quero olhar dessa lista. Então, né, para esse cara aqui, nada mais é do que eu falar que o meu início é em 0 e o meu fim é em 2. Para esse cara aqui, né, isso aqui é esse 0,2. Para esse cara aqui, eu quero falar que o meu início é em 2 e o meu fim é em 2. E aí, para esse cara aqui, o que vai acontecer é que ele vai querer ir para a direita, então ele vai colocar o meu início aqui e o meu fim vai estar aqui. E aí vai ficar vazio. Então, esse aqui é o início e esse aqui é o fim. E aí, por isso que vai ficar vazia essa minha lista. Porque lembra, era aquela condição lá que
o início ficava depois do fim, então eu termino. Então é parecido aqui com o que a gente tinha. Vamos ver algoritmo de busca binária. Deixa eu puxar aqui, ó. Então, esse aqui era o nosso algoritmo iterativo, busca binária. Cá está. Vejam que eles são bem parecidos, né? No começo, né, a minha chamada inicial do busca binária vai estar, a posição inicial é 0 e a posição final é len de lista menos 1, que é o que eu tenho aqui embaixo no meu main, né? Quando eu chamar busca binária, eu vou chamar para lista, né? Ó, busca binária de lista, posição inicial é 0, posição final é n-1, e a chave é a chave que eu estou querendo procurar no momento. Então, funciona mais ou menos dessa mesma ideia. E aí, né, aqui o que ele fazia é usar aquele for, aquele while, que via enquanto posição inicial é menor ou igual à posição final. A diferença aqui, né, é que eu vou simplesmente usar no meu caso base, se o início é maior que fim, eu posso dar return de menos 1, porque, né, se o início está depois do fim, está vazio aquela minha lista, então com certeza eu não encontrei. É aquele meu caso mais simples. E de resto, né, fica muito parecido, né, porque, ó, eu tenho aqui o meu cálculo do meio, que é o início mais fim, divisão inteira por 2. Eu tenho aquela minha verificação se a chave, né, é exatamente esse elemento que está no meio, eu digo que a chave está no meio, então é a mesma coisa que aqui. E aqui, né, se a chave é menor do que o elemento do meio, eu tenho que procurar para a esquerda, se ela é maior, eu tenho que procurar para a direita, que era esse mesmo esquema que eu tenho aqui. A única diferença é, ao invés de eu pegar e mexer nessa variável pós-fim, né, agora essa variável é um parâmetro da minha função. Então, eu vou pegar aqui e vou falar que o início continua sendo início, mas o meu novo fim é meio menos 1, que é o que ele está fazendo aqui, ó. Fim é meio menos 1. Caso contrário, se eu tenho que ir para a direita, eu vou ter aqui que o meu início é meio mais 1 e o meu fim continua sendo igual. Então, o truque aqui, né, é que ao invés de eu ter essas variáveis locais aqui, eu vou ter esses parâmetros início e fim, e esses parâmetros início e fim que vão falar para mim onde estão as minhas setinhas, qual é a parte dessa minha lista que eu gostaria de olhar. Então, no final, assim, isso que eu tô falando, vamos, a ideia é essa, né, que a gente está com o tempo apertadinho hoje, vamos ver a ideia do selection sort, como que funciona essa coisa aqui, né. Então, o selection sort era aquele que eu tinha que ver qual é o menor elemento. Ah, coloca ele na primeira posição. Qual é o segundo menor elemento? Ah, coloca ele na segunda posição. Qual é o terceiro menor elemento? Coloca ele na terceira posição. Esse era o selection. Então, né, a gente vê que nesse cara a gente tinha aquele índice menor, né, para a gente saber, procurava, né, olhava no vetor, via onde estava essa posição do menor. Então, o iterativo era esse cara aqui, né? Eu tinha esse índice menor que ia procurar, né? Ah, não, esse aqui já é o recursivo. Cadê? É aula 10. Selection sort. Cá está. Selection sort iterativo. Índice menor. Cá está. Então ele tinha essa função índice menor, né? Que também, ó, vejam que é aquele mesmo truquezinho, né? Eu tinha aquelas variáveis, eu falava que o meu mínimo era o início, e aí eu tinha aquele meu N, né, que era o final da lista. E aí eu ia pegando e olhando elemento a elemento, né? Eu ia ali do meu início, né? Porque o meu início era a posição na qual eu ainda não ordenei, né? Era o pedaço da lista que eu ainda não ordenei. E para cá do início eu já tinha encontrado tudo certo. Então aí eu falava, qual que é o menor desse início até o final? E aí eu ia passando de elemento em elemento, e caso eu encontrasse algum que é menor do que o menor que eu encontrei até agora, eu salvava o índice dele. Se não, eu retornava simplesmente, né, o índice do primeiro elemento dessa sublista. E isso é parecido com a ideia recursiva aqui. Vamos
olhar lado a lado novamente. Então, a gente tem aqui aula 12, selection sort, índice menor. Aula 10, índice menor. E aí, o nosso plano aqui, né, parecido. Vejam que eu tenho aqui índice menor, lista início, índice menor, lista início. Se início, né, início é igual a len de lista menos 1, ou seja, se eu já estou olhando a última posição, né, eu tenho certeza que essa última posição vai ser o menor de todos os elementos. Então, se eu tenho ali, né, eu estou andando aqui com a minha setinha, o meu caso mais simples é, ó, cheguei no último, toda a minha lista já está ordenada para cá, e eu sei que o menor elemento que eu tenho aqui dessa outra sublista é esse próprio elemento que essa outra sublista tem tamanho 1. E aqui, né, se caso eu não estiver nisso daqui, o que eu vou fazer é pegar e remover o primeiro elemento, vou andar com o início 1 para lá. E vou falar, ó, pela minha hipótese de indução, eu sei achar o menor desse pedaço aqui da lista. Então, ó, eu tenho essa lista aqui, e eu vou falar, ó, suponha que eu sei achar o menor disso daqui. Se esse daqui for menor, ó, então, se esse lista de início atual for o menor, eu vou retornar isso. Se não, eu vou retornar o menor que eu encontrei para cá. E aí ele vai fazer essas quebras, né? Toda vez que ele chegar aqui, ele vai ver, ah, eu tô no último? Não. Então quebra. Supõe que eu acho que esse aqui. Tô no último? Não. Então quebra. Supõe que eu sei achar esse aqui. Tô no último? Não. Então quebra. Supõe que eu sei achar esse aqui. Tô no último? Sim. Então beleza, o menor que eu tenho até agora é o 63. Aí ele vai começar a voltar. Ah, qual que é o menor? O 90 ou o 63? É o 63. Ah, então vou voltar. Ah, quem é o menor agora? O 63, que era o menor dessa parte, ou o 11? Ah, é o 11. Então vamos voltar. Ah, quem que é o menor agora? É o 11, que é o menor dessa parte, ou é o 25? Ah, é o 11. Então vamos voltar. Quem que é o menor agora? O 11, que é o menor dessa parte, ou o 32? Ah, é o 11. Então vamos voltar. E aí ele vem aqui e ele fala que o menor de todos é o 11. Então a ideia é parecida com o que a gente tinha antes, né? Me desculpem que eu acho que eu vou precisar passar um pouquinho do meio-dia, mas vou tentar não me estender muito. A ideia é bem parecida com o que a gente tinha aqui antes, só que a grande diferença é que ao invés da gente pegar e atribuir, né? Ó, então a gente tem aqui, esse aqui é o iterativo do lado esquerdo e o recursivo do lado direito. Ao invés de eu simplesmente pegar e atribuir, né, esse início para uma variável mínimo e no final fazer o return do mínimo, o que eu fazia é que eu faço o return do início, nesse caso base aqui, faço o return do início, nesse caso aqui, em que a chamada recursiva me retornou um número que é maior que o meu número atual, e caso contrário, eu faço o retorno do resultado da minha chamada recursiva. Espero que não tenha ficado muito nebuloso essa parte, mas vamos só ver então a questão do selection, né? Supondo que eu fiz corretamente a minha função índice menor, né? Então, supondo que eu fiz aquela função que vai quebrando, 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 né? Com quebrando, eu digo que eu vou andar aquela minha setinha índice, né, para cá. Então, eu tenho esse meu parâmetro aqui início, esse meu parâmetro início, cada vez que eu vou fazendo a chamada recursiva, ele vai andando aqui para a direita, de modo que eu sei que agora eu só preciso olhar do início até o fim, do início até o fim, do início até o fim, e esse cara aqui vai ser o meu caso base. E aí ele vai começar a voltar. Então, o que o selection faz, né? Vamos novamente olhar para o selection aqui. O selection iterativo versus o selection recursivo, né? Então, o selection iterativo, ele tinha esse n aqui, né, que era o len da lista, e aí ele iria percorrer todos os elementos da lista, todas as posições da lista 1 a 1, e ia falar, ó, acha para mim o índice menor dessa lista daqui, né, e coloca ele na posição 0. E aí ele andava com i. Acha o menor desse resto dessa lista e troca ele com 1. Então, ele faz uma coisa assim, né? Ó. Ele está aqui no i igual a 0. Então, ele está aqui e ele fala, acha para mim o menor
desse pedaço dessa lista. Ah, é o 11. Então, vem aqui e troca o 11 com o 57. Ah, trocou. E agora eu posso andar com essa minha setinha para cá. Ah, acha para mim o menor desse pedaço aqui. Ah, é o 25. Então, troca ele com esse aqui e anda a setinha para cá. E aí, assim por diante, né? Ele vai achando o menor de cada parte. Então, ele procurou aqui, já era o próprio 32, veio para cá, já é o próprio 57, veio para cá, era o 63, e ele realizou a troca. E aí, a gente vê aqui que quando eu chego nesse último, é porque eu sei que ele está ordenado. O jeito recursivo de fazer isso, ó, a grande diferença aqui, né, é que ao invés de eu trabalhar com esse i como um elemento que eu estou no meu for, eu vou pegar e vou jogar esse i aqui como um argumento da minha função selection sort. Porque, né, o meu for, o meu andar com o i, vai ser a minha chamada recursiva, na qual eu incremento o i. Então, vejam aqui que isso é um truque, né? Como eu faço para converter um for em uma chamada recursiva? Eu jogo esse i aqui, que é a minha variável contadora do for, eu vou jogar esse cara para cá, né? Vou jogar ele para chamada aqui para o cabeçalho da função, e quando eu fizer a chamada recursiva, eu simplesmente vou fazer a chamada com i mais 1, porque aí, quando ele pegar e executar novamente, ele vai estar com i mais 1, igual seria com esse novo passo do for aqui. Isso aqui é uma técnica boa, né? Ah, eu sei resolver o problema, né, desse jeito aqui do iterativo. Como que eu faço para converter isso? Então, vejam que os dois tinham essa mesma sacada. Essa variável que eu estou usando aqui, contadora no for, jogo lá pro argumento. Oi, alguém abriu o microfone? Tem alguma dúvida? Eu abri sem querer, desculpa. Tudo bem. Então, ó, vejam que esse pedaço aqui, né, ó, isso daqui é a mesma coisa, né, ele está trocando os dois de lugar. Isso daqui é a mesma coisa, ele está fazendo a chamada do mínimo. A única diferença é que, ao invés de ele fazer o incremento do for o incremento do i quando ele vem aqui, ele faz o incremento do i chamando selection sort. E aí a condição de parada também é a mesma. Ó. Vejam aqui que esse i vai aumentar até ele chegar aqui no n-2, né? Até ele ser igual, ó, quando ele for n-2, né? Porque o range vai exclusivo o último. Então, aqui ele vai pegar e vai ver o i é igual len de lista de menos 1, então retorna, é a mesma condição de parada aqui. Nesse exemplo 3 e 4, tem diferença no desempenho do programa? Tem, então. O desempenho da versão iterativa é melhor, porque ele não tem esse... É um custo, né? Você pegar e empilhar, não sei o quê, há um custo a chamada recursiva. Toda vez que você faz a chamada para uma função, ela tem um custo. Então, você conseguir resolver iterativo é mais eficiente. Mas isso daqui ajuda, né, pelo menos a gente a visualizar. Um pouco assim, né, principalmente a busca binária, é legal pensar nela dessa forma recursiva, né, porque ele é bem um problema naturalmente recursivo. Você tem essa ideia de que, eu tenho aqui, eu vou fazer a chamada recursiva para esse pedaço menor aqui da minha lista, ele vai saber resolver para mim. Depois ele vai desenrolando, voltando. Mas, se vocês quiserem, eu posso até depois pegar uma implementaçãozinha e tentar comparar o tempo. Tem também, né, essa questão lá de que o Python vai fechar a gente em 1000 chamadas recursivas, né? Então, se ele chamar muito, busca binária, ele não vai gostar. E aqui o iterativo você pode fazer para uma coisa muito maior. Existe algum problema que eu conheça que é muito recursivo, que não dá para resolver iterando? Eu preciso procurar. Eu tenho certeza. Esse negócio aqui, né, que você faz a chamada iterativa no final, chama recursão de cauda. Eu acho que todos os casos de recursão de cauda, esses daí que tem a chamada no final, dá para resolver iterativo, porque você sempre consegue trocar para o for. Mas tem uns que você faz
a chamada recursiva ali no meio e você faz algumas coisas depois. Esses aí eu não lembro se tem sempre um jeito iterativo. Vou procurar e aí no começo da aula que vem eu passo para vocês. Deixa eu anotar aqui. Tem algum problema que só dá para resolver recursivo? Né? Me parece que não, mas eu não tenho certeza. Eu vou checar essa informação. Então, para quem não tem mais nenhuma dúvida, vou liberar vocês para o almoço e bom final de semana. Mas eu vi que ficou assim, passei meio rapidinho por essas questões aqui. Pode ser que tenha ficado uma dúvida ou outra. Se alguém quiser que eu repita com mais calma, faça alguma coisa, a gente vai precisar de mais um tempinho aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser ficar para ouvir mais sobre isso, ou então para falar sobre o lab, ou alguma coisa assim. Então, eu gosto de resolver iterativo. Né, o iterativo às vezes é um pouquinho mais difícil de pensar, né? Porque tem uns problemas tipo Fibonacci ali. Lembra que a solução iterativa dele você tinha que pensar um pouco mais, né? Porque você tinha que fazer, declarar aquelas variáveis e acumulando tal. O recursivo, o negócio já sai assim, né? É a definição. Sobre o Lab 13, tá? Tem que olhar o Lab 13. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta sobre isso aqui? Porque senão aí eu já fecho a gravação. Tá, se ninguém tiver. E aí, qualquer coisa também, se alguém quiser, depois, fiquei meio na dúvida, quero assistir, vamos olhar mais devagar, vou pausar, vou olhar ali o exemplo, vou ver certinho. Aí vocês vêm e aí a gente discute mais um pouco sobre isso. Porque nas próximas aulas a gente vai ver também recursão, mas são especificamente algoritmos de ordenação recursivos. Então, por exemplo, esse selection sort aqui, recursivo é meio bobinho. A gente vai ver uns algoritmos mais espertinhos que fazem ordenação sem ter que ficar passando várias vezes. Tá. Tô pensando, não, dá pra fazer eles iterativos também, mas é meio chatinho os que a gente vai ver na semana que vem. Então, bom final de semana, né, pra quem já vai. Então, vou fechar aqui, que estão pedindo para eu falar algumas coisas do Lab 13, vamos ver aqui. E vou mostrar para vocês a animaçãozinha que eu fiz, se alguém quiser olhar, se alguém não tiver olhado ainda, agora é um bom momento. Então, papai, interromper a gravação.